Hoje daremos continuidade à nossa aula de introdução à linguagem Python. Bem, assim como outras linguagens de programação, Python também possui alguns tipos de dados básicos. São basicamente 5 tipos de dados, entre eles o int, que representa um número inteiro. Aqui temos alguns exemplos, como o número 12. Temos também o do tipo float, que representa um número real, isto é, um número de ponto flutuante. Temos também o do tipo complex, que representa, como o próprio nome já indica, um número complexo. Temos também o do tipo bool, que representa um valor lógico, isto é, um valor booleano, podendo ser, por exemplo, true ou false. E por fim, temos o do tipo string, ou basicamente str, que representa um texto com 0 ou mais caracteres literais, que são representados entre apóstrofos ou aspas, também chamado de string, como eu disse logo no início. Então, para se representar um dado do tipo string, é necessário que essa cadeia de caracteres esteja entre aspas, como vocês podem observar aqui, no exemplo do caractere A, da palavra casa, entre outros exemplos. Bem, e como é feita a declaração de variáveis na linguagem Python? Em Python, na verdade, não há necessidade de se declarar variáveis explicitamente. Basicamente, o tipo de dados de uma variável em Python, ele é dinâmico e depende do valor que é armazenado nela. Então, eu não preciso indicar o tipo desta variável. Então, por exemplo, nota igual a 7. A partir do momento que a gente faz essa declaração, entre aspas, é, 7 vai ser atribuído à variável nota e o interpretador ele vai entender, a partir do momento que a gente fez essa atribuição, que a variável nota vai ser do tipo real, justamente porque o valor que está sendo atribuído é um valor decimal, um valor real. Então, por exemplo, aqui eu fiz a declaração da variável nota, e em seguida eu utilizo o valor que foi atribuído à nota, utilizando a função print. A função print a gente ainda vai estudar ela mais para frente, mas basicamente ela vai informar no console do usuário, ela vai exibir, né, o valor que está contido na variável nota, que nesse caso é o número 7. Bem, aqui também temos outros exemplos de uso de variáveis. Então, por exemplo, eu declaro nota 1 e atribuo a ela o valor 10. Depois, declaro nota 2 e atribuo o valor 5. E aqui eu faço a média de nota 1 mais nota 2, dividindo por 2. E esse valor é atribuído à variável média. Então, o valor agora contido em média pode ser utilizado em outras partes do programa, como, por exemplo, utilizar o print para informar esse valor ao usuário. Mas como é que essas variáveis, como é que elas são armazenadas na memória? Então aqui vamos trazer um exemplo. Aqui essa figura vai representar a nossa memória, a memória RAM, a memória do nosso computador. Então, por exemplo, aqui temos uma operação de soma. Eu estou somando 4 mais 3 e armazenando na variável x. Então, como é que esse processo ocorre? Primeiro, é reservado um espaço na memória para armazenar esse valor, o x aqui. A partir do momento que a gente faz essa declaração, esse espaço ele não contém, a gente não sabe o que é que ele contém, né? Basicamente foi reservado esse espaço. Então, após essa operação, o valor obtido a partir dessa soma, que no caso é 7, ele é atribuído a esse espaço de memória que é representado pelo x. Então, é atribuído 7. Então, se depois dessa linha eu faço uma outra atribuição e indico x igual a 9, esse valor 7 ele vai ser substituído
pelo valor 9, ou seja, esse valor 7 ele vai ser perdido. Então, por exemplo, aí perceba que agora não é mais 7, sim 9. Justamente porque depois dessa operação, a gente fez uma outra atribuição e o valor anterior da variável x foi perdido. Bem, em Python também, a gente possui um conceito bem importante, que são as constantes, que são utilizadas em muitas situações. As constantes basicamente definem um valor fixo a ser utilizado em vários pontos do nosso programa. Então, quando é que utilizamos, né? Geralmente é quando usamos o mesmo valor várias vezes. Então, por exemplo, observando esse programa que calcula e exibe o tamanho da circunferência de um círculo de raio de 3, de 5 e de 7 centímetros. Então, por exemplo, perceba que o valor, esse exemplo inicial é obviamente para o círculo de raio 3, depois de raio 5 e depois de raio 7. Perceba que o valor de π, que é esse daqui, basicamente 3,14, fazendo arredondamento, ele se repete em várias partes do código. Então, isso indica que esse valor possivelmente poderia se tornar uma constante, já que ele é utilizado em várias partes do programa, ou seja, repetidas vezes. Então, como é que a gente declara uma constante em Python? Podemos definir da seguinte maneira. O seu conteúdo ele não deve ser modificado durante a execução de um programa, que é o caso do pi lá que a gente viu. Como é que a gente faz a declaração? Basicamente, a gente declara da seguinte forma: o nome da variável, ou seja, o identificador, comumente vai ser posto em letra maiúscula, ou seja, caixa alta. Então aqui a gente define π igual a 3,14 e assim segue. Então esse valor ele não deve ser modificado ao longo do programa, ele é fixo. Aqui uma observação. Na linguagem Python, embora a gente esteja chamando isso de constante, ou seja, ele não pode ser alterado, o programador ainda assim pode alterar, pois o Python não possui uma maneira explícita de fazer a declaração de constantes, diferentemente de outras linguagens como C e Java, onde a partir do momento que você faz a declaração da constante, não se pode mais alterar esse valor. Mas em Python, embora a gente esteja indicando que aqui vai ser utilizada como uma constante, ela ainda assim pode ser alterada ao longo do programa. Por isso que é importante o programador que desenvolveu o código deixar isso claro, seja por meio de comentários ou alguma outra especificação, indicando que aquela variável vai ser utilizada como constante. Então aqui, substituindo o valor de π agora pela constante, perceba que agora é muito mais simples de se utilizar, né? Depois que foi transformado em constante. Por quê? Porque é importante. Porque vamos supor que, sei lá, vamos supor que o valor de π ele mude. Então, basicamente, eu iria apenas alterar o valor do π e ele seria refletido justamente onde ele está sendo utilizado. Eu não precisaria, então, alterar um por vez. Então, imagine 1 milhão de usos desse valor π. A sua alteração a partir por meio de constantes é muito mais simples. Aqui eu trago outros exemplos de constantes, de um número inteiro, por exemplo, v igual a 1, ou seja, v vai ter o valor 1. De caractere também pode ser utilizado. Eu atribuo a variável unidade o caractere m. O texto também, a string, ela pode ser utilizada como constante. Então eu defino aqui msg e indico que ela vai ter o valor de informe um número inteiro positivo. Então eu posso utilizar esse msg em outras partes do programa agora. E é isso.
Bem, na próxima aula a gente vai dar continuidade à introdução à linguagem Python. A gente vai aprender um pouco sobre a utilização de saída de dados em Python, ou seja, o print.